ou mais próximo de 12, 13, 11, 10, 14, ok? Isso não é uma regra, é uma sugestão. Normalmente as medidas que a gente vai falar para a galinha, tanto de galinheiro quanto de piquete, a gente vai falar por metro quadrado. Metro quadrado talvez não seja uma métrica muito comum, muito conhecida aí por você. Às vezes você ouve, mas 1 metro quadrado, 10 metros quadrados, como é metro quadrado? Talvez você não saiba. Se você não sabe, normalmente as medidas que a gente usa para tirar metro quadrado é comprimento e largura. O que é, vamos falar de forma grosseira aqui que você vai entender logo, o que é comprimento é o lado maior. Quando você pensa num galinheiro, você não sempre tem duas laterais que são maiores e duas pontas que são menores. Então as laterais maiores você chama de comprimento. As duas laterais, as duas pontas menores você chama de largura. Então todo metro quadrado precisa de um comprimento e de uma largura, ok? Então você normalmente tem os dois comprimentos, né? Tem o mesmo tamanho, e as duas larguras, que são as duas pontas, normalmente também tem o mesmo tamanho. Forma um retângulo. Lembra lá da quinta série? Tem quadrado, tem triângulo, tem círculo e tem retângulo. Dois lados iguais com as mesmas medidas, dois lados iguais com as mesmas medidas. O quadrado são 4 lados iguais. O retângulo são 2 lados iguais com as mesmas medidas. Beleza? Sempre procure fazer pelo menos o dobro de um para outro. É sempre possível? Não, nem sempre é possível. Mas é importante que você faça. Se você tem um galinheiro que você vai construir e você quer colocar 6 metros de largura, tente botar 12 de comprimento. Ou mais próximo de 12, 13, 11, 10, 14, ok? Isso não é uma regra, é uma sugestão. Se o meu comprimento vai ser de 4 metros, tente botar, ou se a minha largura vai ser de 4 metros, uma das pontas vai ser de 4 metros, tente botar o comprimento de 8 metros. Mas eu quero botar 1 metro a mais, não tem problema, 4 por 9. Não vai dar, vai ter que ser um pouquinho a menos, não tem problema, 4 por 7. O que não é legal é você botar quadrado, 4 por 4, quadrado. Por quê? Porque tem a questão da posição do sol. A gente vai falar sobre isso ainda, que é mais importante em relação ao galinheiro. Já no piquete não, no piquete você pode botar quadrado, não tem problema nenhum. Mas é importante, quando a gente estiver falando de metro quadrado, aqui no piquete e lá no galinheiro, você entender que é largura e comprimento, beleza? Então você pode usar seu piquete tanto quadrado como retangular, não tem problema nenhum. O que vai ficar mais claro e mais evidente é que se você usa a saída das galinhas no comprimento, que seria na lateral, você vai ter mais chance de ter um piquete quadrado. Se você tem um comprimento, por exemplo, de 7 metros, aí você faz 7 metros, 7 metros, 7 metros, você fecha o quadradão. Se você vai fazer a saída das galinhas ou numa ponta ou em outra, você vai ter uma redução no seu espaço. Então, normalmente, nessa opção, você não vai ter um piquete quadrado. Normalmente, você vai ter um piquete retangular. Porque se você, por exemplo, tem um galinheiro de 4 metros, aí você tem 4 por 8, por exemplo, e sua saída é na ponta, você não vai fazer 4 por 4, vai ficar pequeno, 4 por 4, 16. Vai ficar pequeno para o tamanho, para a quantidade de galinhas que você tem. Então você vai ter que ter o 4 com um comprimento um pouco mais largo para isso, beleza? Então entende sobre comprimento e largura para fazer a conta certa em relação a metro quadrado. Eu não vou explicar isso lá no galinheiro. No galinheiro eu já vou direto, né? Claro, eu vou falar sobre comprimento e largura, mas eu já vou dar uma explicação mais direta, porque você já teve essa daqui. Agora a gente vai falar de aves por metro quadrado e você vai entender em relação ao piquete, beleza? Vamos que vamos.